Sobre Renato Augusto, vai para o Fluminense? O que você achou, hein, Paulo, disso tudo que aconteceu, hein, Zé? O que vocês acharam? Acharam que o Corinthians conduziu mal essa situação do Renato Augusto? Eu falei aqui no Mesa que você está dando... arma para o inimigo. Dando arma para o inimigo. Na realidade, reforçou o inimigo. Porque é aquele negócio, você tirar um Renato Augusto. Imagine um Renato Augusto no time do Fluminense. Vai mandar bem. Vai mandar bem. Qualquer um. Pergunta pro Diniz o que ele vai... É um jogador, é um craque. E a gente aqui desvaloriza o jogador, nem conversa com o jogador, isso eu acho nem triste. liga pro jogador, nem dá uma satisfação pro jogador. Eu acho isso incrível que fizeram com o Renato. Ontem eu disse aqui, né, no Gazeta Esportiva, que eu achava que tinha sido bom para os três, pro Flu, pro Renato e pro Corinthians. Sabe por que eu achei bom pro Corinthians? Porque o Renato no Corinthians, ele ia ter toda hora aquele negócio de, poxa, tem que decidir esse jogo. Ah, a bola tem que passar para ele. Ah, meu Deus do céu, mas ele não jogou, só jogou 35 minutos, só jogou 8 jogos em 60. Ele ia ser muito cobrado. Não é culpa do Renato, é culpa da engrenagem Corinthians. Então, nesse momento, eu entendia que ele ir pro Fluminense seria muito bom, porque lá ele vai ser só mais uma peça. Ele não vai ter que decidir toda hora. Lá já tem Cano, já tem Ganso, já tem A responsa não Keno. tá toda nele. Exatamente, já tem John Kennedy. Ele vai poder entrar aos poucos ali e colocar a contribuição dele. No Corinthians, eu disse ontem, se trouxer o Gabigol, ele vai ter que decidir o Renato Augusto. Você acha que o Renato Augusto está preocupado com pressão? Não, ele não. Ele não. Eu não tô falando que ele tá preocupado com pressão. Eu não tô falando que ele tá preocupado. A cobrança vai sempre existir para os bons jogadores. Se é ruim jogador, você não vai ter cobrança. Sim. Se é bom jogador, vai ser cobrado. Agora, Com sair certeza. sem conversar com o atleta, gente. isso é ruim. Um atleta do tamanho do Renato Augusto, da importância do Renato Augusto, isso foi muito mal conduzido. E o que o Fernando Diniz falou sobre o Renato Augusto? Vamos ver? Aê. Você viu o que ele falou? O que ele falou? Ele define jogo. É isso, É é isso, verdade. ele define. Resumindo tudo, viu, Ele gente? coloca açúcar na bola. Ele define jogo. O inimigo tá falando por quem vendeu. Ele define. Agora você pega no Corinthians. Quem define? Ah, no Corinthians tá complicado. As informações que vem lá do Rio, viu, Michele? 2 anos de contrato, ele vai receber menos do que ele recebia no Corinthians. Olha aí, por que não acertou com o Corinthians? Mas ele pediu, então, que fosse um contrato maior, não só de 1 ano, de 2 anos. Ah, por que o Corinthians E aí não fez vão dar pra ele lá no Fluminense esse contrato de 2 anos aí. E quem fica no lugar do Renato Augusto? Aqui no Corinthians? Vai ter que ir no mercado. Não tem. E não vai achar um cara não assim vai de achar. qualidade. A gente não tava falando, vai a gente achar. falou ano passado Rojas inteiro. não quer jogar? Fica aí no DM aí até Tinha quando? 3 caras bons nessa posição. É o Veiga, o Renato Augusto e o Arrascaeta? É mais ou menos isso? É, mais ou menos por aí, né? O Ganso. Você tem o Ganso O também. Ganso lá no O Ganso- Fluminense que o Diniz recuperou. Imagina o que o Diniz não vai fez fazer com o Renato Augusto. nesse campeonato. Ele chega pra um time que é campeão da Libertadores, um time que tá pronto e vai colocar o molinho dele. Não vai dar tem muito Marcelo certo. do Nossa lado. Senhora, vai. E o Diniz trabalha bem com essa galera toda aí, né? Esse que é o maior problema, né? Porque o técnico do Corinthians rejeitar um jogador desses, eu não entendo. Será, então, que a solução do Corinthians, como disse o mestre, é buscar, não existe mais terrão, mas é buscar essa solução na base? Será que eles vão dar conta de viu, enfrentar Michele, isso tudo, você gente? repor uma peça do tamanho do Renato Augusto, botando uma pressão no menino que Pois tá vindo é. das categorias de base. Eu entendo que o Corinthians vai ter que ir no mercado para contratar, para repor essa Vai gastar peça dinheiro. e não vai conseguir repor num nível tão alto quanto é o do Renato Augusto. E se for para repor, vai ter que gastar muito dinheiro. E aí? Na realidade, na base não tem um jogador, Renato Augusto. Desse porte. Né? Não tem esse jogador, ponto. Em relação aos garotos da base, esse ano foi um ano muito bom para o Corinthians com os garotos da base. Moscardo. Porque muitos que entraram deram conta e muitos foram vendidos também. Então, essa garotada da base que assumiu esse ano pegou rojão. E você entrar num time com pressão é sempre muito difícil. E eles deram conta do recado. Agora, para essa próxima temporada, precisa mesclar esses garotos juntamente com jogadores que chegam novos aí, dando um novo ar, dando uma expectativa melhor e intensidade também para essa equipe do Corinthians. Você vê, a gente falou aqui, ó, Ganso, Veiga e Arrascaeta. Você acha que algum desses 3 sai dos clubes onde estão para vir pro Corinthians? Não sai. Não, aí não dá, né?